Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Buira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o tema que nós propomos a falar hoje no nosso Momento Consult é decorrente de uma solicitação feita pela que nos acompanha, dos nossos seguidores, e esse caso também inclui versículo nosso, e nós nos citamos os dados respectivos da Deputação do Gasto. E aí nos pergunta a seguinte questão. Ora, nós estamos avaliando aí para fins de IBS, CS, como é que vai funcionar a remessa de produtos destinadas à realização de testes, ensaios, avaliação ou análise de defesa, sem cobrança e sem transferência definitiva da propriedade. Essas situações podem ocorrer, enfim, por fatores terceirizados da análise, podendo retornar o produto à empresa se consumindo desse mundo durante o procedimento. Né? E ele afirma aqui, contextualizar, o artigo 4º do seu caput, parágrafo 1º lá do Complementar de 114, regulamentado também artigo 4º do regulamento da CDS, que foi lá pelo decreto 12.906, estabeleceu, né, que no caso da CDS, no caso da ambos, incidiriam sobre as operações onerosas, sendo que as operações não onerosas tributadas, né, estariam rigorosamente regulamentadas, né, em outros dispositivos. Ele complementa dizendo que o artigo 5º da lei relaciona essas operações não onerosas. E, por lá, ele cita ainda que o artigo 3º, inciso 2 da lei, e 2º, inciso 2 do regulamento, define fornecimento de bem material como entrega e disponibilização, o que gera dúvida quanto ao tratamento da simples movimentação física para teste ou análise. No tempo disso, ele solicita, né, confirmar-se essa remessa sem contestação, sem transferência de propriedade, e com retorno ou não do produto estaria sujeito ao DS e CBS. Pois bem, nós estamos ainda construindo essa resposta, uma equipe que tem analisado a discussão, e é importante observar, né, que quando falamos em tributação, de situações como essa, a primeira questão que parece ver a baila e trazer aqui como tema de sugestão, né, para comparativo à luz do artigo 108, inciso 1 do Código Tributário Nacional, a analogia, é entender que, poxa, se eu tributo na remessa de brinde, o que eu não tributaria na remessa para teste? Bom, vamos começar, então, fazendo algumas observações. Né? O artigo 6º elenca as chamadas hipóteses de não incidência. Isso não quer dizer, no fato de não estar elencado no artigo 6º, que nós estejamos automaticamente diante de uma situação de incidência. Né? Isso que eu citei, a analogia também, como poderia citar a analogia com a modificação, todos os termos foram tratados, e nós vamos colocar perguntas de diferença, se nos acompanhando pelo Spotify ou pelo nosso canal, para ter acesso a esse material. Né? E não tem uma missão específica para essa situação. E nós respondemos dizendo o seguinte, olha, o fato de haver um dispositivo eliminando a não incidência não afasta situações que não foram relacionadas. Até porque o artigo 11 da Lei Complementar Regressiva de 98, que a lei permite como se fazer leis, ela prega a clareza do legislador. Então, como a clareza, ele recomenda que haja uma iniciação de textos. Por exemplo, eu não precisaria colocar na lei, pelo menos, as hipóteses de imunidade, passaria a lei direto na Constituição. Né? 150. Por ali, quando deve ser entendendo isso aí errado, não. É um aspecto
quantidade tem que ser ponderada. O que significa dizer que o fato de colocar um dispositivo de olha, não tem incidência nisso, naquilo, não evita que haja outras situações que não foram originalmente previstas que sejam necessariamente limitadas, tá? Agora, o que é importante aqui? Comprovar que não há onerosidade, que não há contraprestação, né? E aqui, a comprovação é feita por todos os meios de contabilidade. Eu lembro algo que tem insistido citar como referência. Artigo 335 da Lei Complementar de 114. Aliás, você já viu isso aqui? Se você é da contabilidade, se você não pensar não, você vai dentro da contabilidade, vai fazer prova a seu favor quando ela tiver adequadamente informada desses dados. Não bastasse isso, o legislador tem de ser a favor a regra do artigo 116, parágrafo 1, disciplina, que permite que o ente importante daqui, não só esse sistema do plano, que é inteligência artificial, entenda que aquela situação tem ponto da pessoa sempre então podendo ser educado. Cabendo a você provar o contrário. Dentro que não quer estar lá. Você tem que comprovar com uma compensação. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar de forma muito clara. A mim meteu o longo essa prova. Se você se entender e tem uma compensação, aí ele tem que provar isso. Tem que provar que não existe. Você tem que ter toda a documentação para toda a cor disso, né? Aqui nos leva a crer. Se houver nenhuma preocupação, você deve partir para uma postura mais conservadora. E por isso nós citamos aí a analogia, né, ao bem de verificação. Bem de hoje, em segurança não se pergunta. Passará se acreditar. A verificação só não será aplicada se for a qualificação, né? Mas uma componente a mesa seja do pessoal do STJ, no Estado como consumidor efetivo, vincula que seja uma espécie de seus tomar cuidados na ação é fundamental. Então, aqui nós começamos a analisar, tá? O que você está remetendo para isso, você se acreditando e a recomendação, até que saia alguma previsão de suspensão do pagamento da remessa da festa, hoje uma festa. Vou lembrar que o regulamento saiu não todos esses tratamentos de situação, futuro, pendular, são mecanismos naturalmente utilizados por nós. Então, admitindo que nós não nomeamos aquilo totalmente específico, até por conta da alimentada, na vaga, na comunidade, convém tributar. Se eu conseguir aquisição, você vai ter a procura do pré. Ou seja, se você tiver o pré, você recupera o pré. Simples assim. Agora, vamos dizer que você lançou como um uso pessoal e por conseguinte não se acreditou. Bom, aí fica mais fácil de comprovar. É fundamental, porque nós temos que ter comprovação. Nossa contabilidade não há nenhuma contraprestação e tampouco eu me apropriei o pré. Não adianta você alegar, eu não tenho contraprestação, não tenho onerosidade. Mas o sistema vai verificar que você fez o pré. Ou seja, assim como o dentro do curso do produto, esse teste, esse ensaio, vai entrar. Até porque o teste vai ser cobrado em você. Então existe uma contraprestação. O produto ele faz o teste. Mas essa não é uma contraprestação irracional. Não há. Então, existe um nexo de causalidade segundo o qual, para que você tenha o resultado do teste, você tem que dar a mercadoria. Ou seja, foi como se você se formou. O que acontece é que nós temos um pedido para nós temos que parar para pensar e analisar. A dica que nós temos é sejamos conservadores, né? E adotemos um plano, uma legislação específica, recuperando o pré. Por que eu posso recuperar? O artigo 156 A e 156 B da Constituição, princípios da Constitucional sobre
hoje, em 2023, claramente é bom como atividade. Então, não tentar colocar ser indiferente. Se você tiver que tributar, você recupera. Ou seja, uma situação talvez um pouco mais singela é que possa fazer. De qualquer maneira, estamos atentos à evolução, claro, para não estar, para não ver um novo regulamento. Então, nós poderemos focar o tema assim, não, aquilo que nós tratamos, aquilo no mundo pensou, tivemos uma mudança de status, né? Bom, então, assim, esperamos ter aí diminuídas potenciais dúvidas que ainda restam no tema. E se a coisa ainda não fluiu com melhoria, né? Flui, né? Fruição, a coisa fruição, né? É bom você sempre lembrar daquele pensando disso, olha, fomos o nosso e-mail também, consulte.com.br, e você pode caminhar para nós o seu livro, seu comentário, a adição de observações, olha, você não gosta disso, eu poderia falar aquilo, sugestões do tema, nós estamos sempre à disposição de vocês. Caso você não preferir, né, você tem espaço aqui embaixo, você pode anotar. Tá? De resto, puta, compartilhe, comente, recalças, e tipo presente, né? Se você usou, vem aqui depois, o link vai estar embaixo. Se não, convide os terceiros e venha fazer no momento que chute, né? Um material para você ser muito institucional. Tá bom, gente? Um abraço, até.